acha que liderança se aprende apenas em livros de MBA? Prepare-se para abrir a sua mente e saber como que o tatame pode te ajudar a entender, a compreender e adentrar nesse mundo da liderança e muito mais. Eu sou Luiz Marinho, sou facilitador do pós-Vox to You aqui em Macaé e hoje a gente recebe o Rômulo Parma Gonçalves com muita alegria. Ele que é exemplo de liderança e resiliência. Ele tem 43 anos, é um engenheiro sênior e gerente na maior empresa do Brasil, a Petrobras, já 14 anos de casa, engenheiro de formação, engenheiro de segurança do trabalho. Ele atuou por 12 anos na gerência de geodesia e oceanografia e há 2 anos lidera a desafiadora gerência de lançamento e interligação de dutos e umbilicais submarinos. A expertise dele não se limita só ao ambiente corporativo. A gente vai trazer aqui, a gente falou de tatame. Ele é faixa preta no jiu-jitsu há 6 anos e um entusiasta de esporte, leitura e jogos de tabuleiro. Pai de 2 filhas, casado e tutor de 2 cachorrinhas, ele vem hoje para trazer o princípio da luta e como que ter um estilo de vida ativa pode ajudar diretamente a liderar equipes de alta performance em projetos complexos. Uma alegria, a gente vai ter aqui muito papo, muita troca e eu já vou começar, Rômulo, te dando boas-vindas e muito obrigado por aceitar estar aqui conosco nesse podcast. Obrigado, boa noite, prazer estar aqui, conversando com vocês aqui. É só uma honra a gente bater um papo aqui sobre esse assunto que eu gosto muito. Maravilhoso. E você traz pra gente essa importância de ter uma vida ativa. Então, conta pra gente, assim, abre pra gente nesse início aqui de podcast, quais são os benefícios, qual a importância de você ter um estilo de vida ativo. Assim, Luiz, muita gente sabe, acho que não vou ficar chovendo no molhado, muita gente sabe que praticar esporte é algo que traz benefício. Mas uma coisa é saber na teoria e outra coisa é na prática, Então muita gente às vezes desiste no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. E a gente sabe que após alguns dias você colocando como uma prática, uma atividade, tentando fazer aquilo se tornar um hábito, dizem que 21 dias na teoria, mas a gente pode dizer que é um pouquinho mais, mas você persistir nisso daí, você começa a colher os frutos. Então, por exemplo, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, para me tornar uma pessoa ativa. Acordo cedo, vou trabalhar, chego em casa tarde, cansado. Aí eu pergunto, que hora que você acorda? Será que você não poderia acordar 40 minutos, 1 hora mais cedo e praticar durante o dia? Mas eu acordo muito cansado. Mas começa a fazer isso alguns dias, no final do dia você vai estar tão cansado que você vai começar a dormir mais cedo. E aí você começa a entrar nesse ciclo do hábito. Então a atividade física na vida das pessoas, primeiro você começa, vai sentindo dor, vai tendo dificuldade, continua, não para, não olha para trás, é como andar de bicicleta sem botar o pé no chão. Legal. Não para e aí uma hora você vai estar fazendo de uma forma que você não quer mais parar. E os benefícios são muitos, A gente pode entrar na linha dos hormônios, enfim, de diversos benefícios para a saúde, diversas doenças que podem ser evitadas, longo prazo, a gente está falando de longo prazo, então assim, melhor gastar agora tempo e energia e até dinheiro fazendo uma atividade física do que no final da vida você está gastando com plano de saúde mais caro, médico, remédio, Então, recomendo muito. E essa analogia do fazer agora, talvez economizar ali, isso
traz para a gente também um olhar de uma mudança de hábito e uma mudança até de filosofia de vida, ver as coisas de uma forma diferente. E quando você falou do jiu-jitsu, eu falei, poxa, que bacana. A gente entende que existe toda uma história do jiu-jitsu também com a ideia da filosofia linda que tem. Então, conta pra gente um pouco desse esporte aqui no Brasil, como que essa filosofia traz aí tantos ensinamentos e essa conexão com a vida ativa que você estava comentando agora. Então, o jiu-jitsu ele chegou no Brasil há cerca de 100 anos, né, com o mestre Mitsu, e ele começou a ensinar, né, para algumas pessoas no Brasil, na época, Carlos Gracie, né, da família Gracie, irmão do Hélio Gracie. E o Carlos tinha um físico mais avantajado, tinha mais aptidão para artes marciais. O Hélio mais franzino, mais fraco, menor, ele ficava observando, tomava aulas também, mas ficava mais observando. E ele começou a adaptar as técnicas japonesas para a realidade dele. Então você vê, ele conseguiu, observando, praticando também um pouco, ele foi estudando e criando o método que hoje é conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu, né, o Jiu-Jitsu brasileiro, criado pelo o Hélio Gracie, já falecido, que ele foi adaptando conforme o que ele tinha de necessidade, o que tinha de melhor para ele, né, visto a condição que ele tinha ali de física, né, principalmente. Isso, né, acho que é o mais encantador nas artes marciais como um todo, né, vai falando mais especificamente do jiu-jitsu, porque assim, a gente não precisa ser o mais forte, ser o mais avantajado, ter mais vantagens. Pelo contrário, né, ele ensinou as técnicas, elas são para pessoas que têm mais desvantagem física conseguirem, né, através das técnicas bem aplicadas, se darem bem numa luta, numa competição, numa autodefesa. E a gente acaba fazendo correlações disso, né, em todas as partes da vida, né, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, assim, além disso tudo, né, tem benefícios para a saúde e para a mente, né? Que bacana. E quando, assim, com toda certeza, quando você foi falando dessa correlação, eu só fiquei aqui pensando que tem muita ligação realmente de pensar na liderança e todo esse ensinamento aí dentro do tatame, como que você pode aprender, como é que você pode usar tantas questões que são trazidas. Me vem aqui pensar no autocontrole, na disciplina, mas com toda certeza você, praticante, vai conseguir nos dar uma aula aqui dessa relação liderança e tatame. Que ligação que tem, que você consegue ver aí pra gente? Assim, você já citou algumas, né? Disciplina talvez seja, a gente pode falar assim, que é a primeira, porque faz até uma correlação com o esporte em si, independente se é o jiu-jitsu ou a arte marcial. Mas a disciplina, ela quando você tem a disciplina, você pratica a disciplina, você consegue seus resultados, consegue alcançar seus objetivos. Então, a gente fazendo a correlação para o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, ele assim como todas as artes marciais, elas são graduadas, né? Você vai tendo ali graus, faixas, então você vai tendo graduações. E com a disciplina você vai atingindo seus objetivos. Na vida profissional, né? O profissional, ele tem lá os níveis de carreira, as promoções. Então a gente pode fazer uma correlação para ele chegar a ter aqueles níveis de carreira, as promoções que ele tanto deseja, ele tem que ter disciplina. E aí a gente faz link aí com resiliência, com inteligência emocional para suportar pressões, né? E nos dois, tanto na luta quanto na vida profissional, a gente recebe muita pressão de todos os lados, né? Seja lutando com um oponente mais forte ou mais técnico, mais experiente, ou até mesmo um principiante que vai usar às vezes a força bruta por não ter a técnica. Então você tem que saber dosar a sua força, a sua técnica, e no trabalho
é bem, vamos dizer, não vou falar que é igual, mas é bem parecido, né? Você tem, às vezes, pressões de fornecedores, de parceiros, de clientes, do próprio time que você está trabalhando, e você tem que saber lidar com aquelas diversidades ali do dia a dia, né? Ter um autocontrole, uma inteligência emocional, para você não se perder nessa caminhada aí, né, nessa relação com o profissional com quem você está lidando, né? E você foi trazendo para a gente esse olhar de uma forma geral no ambiente de trabalho, e a gente, quando te apresentou aqui, falou da Petrobras. Petrobras, ela é a maior empresa do Brasil e ela é sonho de muita gente. E claro, como qualquer empresa tem os desafios, como qualquer... vai ter ali o tatame, que vai precisar também ser pensado. E eu acho interessante, existe dentro do jiu-jitsu alguns princípios também. E consegue fazer para gente essas relações dentro desse... Vamos criar aqui, dentro do tatame da Petrobras, quais são os princípios que o Rômulo mais usou ou que você percebe que mais é necessário para trazer aí para a gente também algumas reflexões mais específicas? Eu vou tentar até dar um exemplo prático aqui, né? No jiu-jitsu, né, você vai fazer uma posição, o jiu-jitsu, a base dele é alavanca, usa técnicas para você finalizar o seu oponente ou imobilizar o seu oponente no caso de defesa, né? Só que quando você vai fazer isso, você tem que analisar o risco, porque todo golpe, toda chave, ela tem o contragolpe. Ela tem todo ataque tem sua defesa, né? Vamos dizer assim. Então você tem que analisar o risco. E quando a gente vai para o mundo corporativo, né, todo passo que você dá, né? Estou falando de uma área operacional, por exemplo. Uma área operacional, todo passo que você vai dar, você tem que fazer uma análise de risco. Você tem que saber se aquele passo que você está dando ali vai dar certo, ele está seguro, se não está colocando pessoas em risco. Né? Então, uma atividade que, no meu caso, eu trabalho com uma área operacional, embarcação, lançando duto, trabalho de engenharia. Então, a gente tem que analisar se está tudo certinho, se a gente avaliou os riscos para a gente não dar um passo em falso. Né? Então, assim, essa, vamos dizer assim, essa calma, essa inteligência emocional que você tem que ter ali numa tomada de decisão difícil, ela pode ser comparada aí nos dois cenários, né? Então, você ter essa base para poder fazer uma boa análise de risco antes de dar o próximo passo, ela é muito importante nos dois cenários, tanto no profissional, e nem diria que só em empresa grande, só em área operacional, não. Em qualquer uma delas, né? Você está numa área administrativa, uma empresa menor, você vai fechar um contrato com o cliente, você analisou todos os riscos, sabe se aquele cliente realmente está te colocando ali todas as características, todas as possibilidades que você tem ali fechando um contrato, uma parceria. Então, acho que talvez seja um dos pontos principais, saber fazer uma boa análise de risco. E assim, Rômulo, eu fico pensando aqui, você está trazendo com essa ligação uma mentalidade, porque como você trouxe, o jiu-jitsu, ele não é a necessidade de usar a força bruta, é muito também dessa mentalidade, uma mentalidade faixa preta, trazer esse olhar para a gente. Pensando nessa relação de empresas de uma forma geral, de profissionais em várias áreas, eu arrisco, e aí me corrige aqui no tatame do podcast se eu estiver errado, mas eu arrisco dizer que poucas pessoas estão com a mentalidade da faixa preta. E a maioria está com a mentalidade ainda de uma faixa branca, uma mentalidade mais amadora dentro do ambiente de trabalho. Você vê isso sendo real e como é que você vê a importância dessa mentalidade da faixa preta para ser um bom profissional aonde você estiver? Eu diria que o profissional, o atleta, né, o praticante da arte marcial, quando ele está na faixa preta, que quando a gente olha assim, é a última, né? Mas não é.
Quando ele chega na faixa preta, ele entende que ali é o começo. Que ele não sabe, ainda não sabe metade do que ele tem que saber. Só para você ter uma ideia, no jiu-jitsu, em média, pela Federação Internacional, o padrão são 8 anos para chegar na faixa preta para aquele praticante que é muito assíduo. Mas em média no Brasil se gasta de 10 a 15 anos para chegar na faixa preta. Para sair da faixa preta, sabe quanto tempo gasta? Não faço ideia. 38 anos para pegar uma faixa vermelha e branca. Então, você vê que não é nem o começo. É uma caminhada muito longa. E a partir daí a gente começa a usar mais a experiência, a cabeça. Como você falou, né, a mentalidade das pessoas, a maioria, ela está mais próxima de um faixa branca do que de um faixa preta, porque às vezes as pessoas são muito imediatistas. E elas não conseguem colocar em prática, às vezes, a paciência. Tá? Por exemplo, no jiu-jitsu, um golpe muito comum, né, que é o estrangulamento. Imagina você estar numa luta com um oponente mais forte, mais técnico, ele começa a te estrangular e você fica naquela pressão ali por minutos. 2, 3, 5, 7 minutos. Você tem que ter muito sangue frio para pensar no que fazer, usar a sua técnica e as alavancas. Na vida profissional, a gente está falando aí, vou fazer uma analogia aqui, talvez anos. Profissionais, ele demora anos para ele chegar numa posição de especialista, consultor, de gerente, e muitos não têm essa paciência. Né? Ele já quer, às vezes, pular etapa. Não, eu já estou fazendo tudo bem aqui, eu mereço. Né? Na arte marcial a gente aprende a humildade. Você tem que ter humildade, você tem que saber que você não sabe tudo, você sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém que sabe mais, e isso a gente vê ali na prática, né? Não só na teoria. Muitas vezes nas empresas as pessoas elas perdem um pouco esse feeling, né, de poxa, realmente tenho muita estrada pela frente ainda, né? Tô no começo. Então isso ajuda muito, assim, a prática da arte marcial num nível mais elevado ajuda muito a entender, a levar isso para dentro das empresas, entender que é uma caminhada, tudo vai ter seu tempo e você vai chegar num ponto que você cheguei no meu limite, não tem muito mais pela frente. Então é uma caminhada contínua. Legal. Tá? E Rômulo, eu estava aqui agora pensando, você fez o Master, uma turma de sábado, depois você veio aqui para o pós, e a gente consegue perceber na tua voz uma fala calma. E eu estava aqui pensando, você falou do estrangular, que tem que ter a inteligência emocional, a tranquilidade. E traz aqui pra gente quais foram os pontos que você adquiriu aqui na Vox, o que você viu, quais foram os insights, reflexões que ajudaram você que já é um estudioso, você que já é uma pessoa que busca ter uma vida de equilíbrio no esporte, no trabalho. Conta pra gente como é que a Vox contribuiu aí nessa missão, nesse teu propósito. Bom, a Vox foi algo interessante para mim, porque quando eu procurei a Vox, eu só para contextualizar, né, eu fui professor universitário por 5 anos, né, antes de entrar na Petrobras, e numa posição de liderança já há 6 anos, né. Então, assim, eu nunca tive vergonha de falar em público, muita dificuldade. E aí eu falei, tá faltando alguma coisa nessa minha nova função. Tá faltando, eu não tô conseguindo fazer com que as minhas ideias influenciem a minha equipe, né, da forma que a gente precisa. E eu comecei a ter dificuldade com isso. Então eu procurei a Vox para melhorar a minha comunicação com a minha equipe, com as equipes que trabalham com a minha equipe, né, com todo esse envoltório ali da gerência e seus parceiros, né. E quando eu fiz a minha primeira aula, eu vi que eu podia ter muito mais do que eu estava procurando aqui. A questão da gente se conhecer melhor, né, é uma jornada que eu acho que a gente nunca vai se conhecer 100%, né, o suficiente,
a gente vai estar sempre se conhecendo cada vez mais. Então eu vi que aqui a gente tinha uma possibilidade de se conhecer um pouco mais, né? Ser um pouquinho melhor do que a gente foi antes de entrar aqui na Vox. Inclusive eu até trouxe a minha esposa para fazer a Vox depois que eu assisti a primeira aula. E ela falou, mas eu me comunico bem, por que eu vou fazer uma escola de oratória? Não, mas ela quando veio assistir a primeira aula também, ela sentiu esse impacto. E assim, vejo que para mim, né, o que mudou é que eu passei a conseguir me comunicar melhor com a minha equipe. Então eu atingi meu objetivo aqui quando... Eu sei que ainda não estou no melhor estado ali com eles, mas melhorei bastante a minha comunicação. A gente evoluiu muito como equipe de alguns meses para cá, e eu devo isso ao que eu aprendi aqui na Vox. Você falou de melhorar, que ainda tem a melhorar. Todos nós, aí já aproveitando a sua analogia, todos nós temos que nos desafiar cada vez mais. São novas pessoas ali no tatame, são novos momentos, são novas situações que a gente precisa se conhecer, fortalecer, mas você tem feito isso com maestria, e é por isso, pela sua entrega, pela sua dedicação, pela forma que você veio aqui do início até agora, que eu, em nome da Vox2U, quero entregar para você o seu certificado de conclusão aqui do pós. Uma alegria. Vou entregar aqui, ó. Ah, maravilha. Aí a gente olha para cá ali, ó. Isso. Maravilha, maravilha. Obrigado. Uma alegria enorme poder entregar aqui para você, e eu vou deixar para você fazer algumas palavras finais. Você pode olhar até para essa câmera aqui e falar para a gente o que você quiser, a ideia que você quiser, a reflexão. A palavra é sua, o podcast é seu. Sinta-se em casa. Primeiro, muito obrigado, né? Foi uma satisfação muito grande ter feito os cursos aqui na Vox, ter conhecido as pessoas que eu conheci aqui, sempre pessoas muito maravilhosas. O que eu queria deixar de recado, né, para quem procura melhorar sempre, né, é que assim, a gente conhece técnicas, a gente conhece formas de estar melhorando cada vez mais a nossa vida, seja pessoal, seja profissional, mas algo que a gente nunca pode esquecer é de ter a humildade de que sempre vai ter alguém para nos ensinar, sempre a gente pode aprender mais, humildade que a gente ainda não está no topo e que a gente pode aprender muito, muito, muito mais sempre que a gente quiser. Então esse é o recado que eu quero deixar. A gente pode ser faixa preta em bicicleta, em natação, pode ser faixa preta no futebol, na escola, aquele aluno sempre nota 10, mas sempre vai ter algo para aprender, sempre com alguém. Então esse é o recado que eu quero deixar, não desistir de estar sempre aprendendo. Uau! Eu deixo aqui pra gente, aproveitando essas palavras do Rômulo, não desista de buscar ser faixa preta nos seus sonhos. Traga, porque o tatame da vida está aí e desistir não é opção. Então, faça o que precisa ser feito, se desenvolva, treine e fique à vontade para usar aqui o ambiente da Vox2U para se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado, Rômulo, e até uma próxima.